E se a mente não criasse a consciência, mas apenas a captasse? Gap. Esta é uma pergunta que desafia a base do nosso entendimento sobre quem somos. Uma ideia que, à primeira vista, pode parecer estranha, mas que ressoa com uma intuição profunda que muitos de nós já sentimos em momentos de quietude e clareza. Gap. Vivemos em um mundo que nos ensina desde cedo a nos identificarmos com nossos pensamentos. Eu penso, logo existo. A famosa declaração de Descartes tornou-se o pilar da identidade ocidental. Acreditamos que a nossa mente, essa complexa rede de neurônios dentro do crânio, é a fonte de tudo, das nossas alegrias, medos, ideias e da própria sensação de ser. Mas e se essa fosse apenas uma parte da história? E se a mente fosse menos uma fábrica e mais uma estação de rádio? A visão tradicional, a que aprendemos na escola e que domina a ciência, é a do cérebro como gerador. Ela nos diz que a atividade eletroquímica dos nossos neurônios cria, de alguma forma misteriosa, a experiência subjetiva da consciência. Pensamentos, emoções, percepções, tudo seria um produto local, fabricado dentro da nossa cabeça. Gap. Segundo essa perspectiva, o universo era desprovido de consciência, até que cérebros complexos o suficiente evoluíssem para produzi-la. A consciência seria, então, um epifenômeno, um subproduto da matéria organizada de uma forma particular. É uma visão lógica, materialista, e que serviu de base para enormes avanços na neurologia e na psicologia. Mas outra hipótese existe, uma que não nega a importância do cérebro, mas redefine seu papel. Nesta visão, a mente não cria tudo. Ela sintoniza. Gap. Imagine a consciência como um campo fundamental, onipresente, como a gravidade ou o eletromagnetismo. Uma transmissão que permeia todo o universo. Nessa analogia, o cérebro não seria o compositor da música, mas o rádio que a capta e a toca. Ele não gera o sinal. Ele o recebe, o decodifica e o traduz na experiência que chamamos de realidade. A mente funcionaria como uma antena que capta sinais de um campo maior de informação e potencialidade. A qualidade da nossa recepção dependeria do estado do nosso aparelho. Um rádio bem calibrado, com uma antena limpa e direcionada, capta o sinal com clareza e fidelidade. Um rádio danificado ou cercado de interferência produz apenas ruído, estática, uma versão distorcida da transmissão original. Gap. Da mesma forma, uma mente calma, focada e presente seria capaz de sintonizar frequências mais sutis de insight, criatividade e intuição. Uma mente agitada, estressada e distraída estaria presa no ruído dos seus próprios circuitos, incapaz de ouvir a música por trás da estática. Pense nos momentos de epifania. Pensamentos surgem prontos, como se tivessem sido baixados para a sua mente. Insights aparecem do nada, resolvendo problemas que o pensamento lógico não conseguia decifrar. Ideias chegam inteiras, completas, com uma clareza que surpreende até mesmo a nós. Gap. O poeta que acorda no meio da noite com um verso perfeito. O cientista que, após meses de trabalho infrutífero, tem a solução para uma equação enquanto toma banho. A empreendedora que, durante uma caminhada na natureza, vislumbra um modelo de negócio inovador em sua totalidade. Se a mente fosse só geradora, se cada ideia fosse construída peça por peça pelo nosso processo cognitivo consciente, por que tantas das nossas criações mais originais parecem recebidas e não fabricadas? Gap. Por que o estado de fluxo, onde o tempo parece desaparecer e a performance atinge seu pico, é frequentemente descrito como uma experiência de não fazer, de ser um canal para algo maior?
Esses relatos, comuns a artistas, atletas, cientistas e místicos de todas as culturas, sugerem que nesses momentos transcendemos o eu gerador e nos tornamos um eu receptor. Acessamos algo que está além do nosso pequeno reservatório de conhecimento pessoal. Talvez a mente seja a tradutora. Ela pega a linguagem universal da consciência, que pode ser feita de padrões, frequências ou informações puras, e a converte em pensamentos, imagens e emoções que nosso sistema nervoso consegue compreender. Gap. Quando estamos agitados, dominados pela ansiedade ou pela raiva, nosso tradutor interno está sobrecarregado. A recepção fica confusa, cheia de estática. O sinal da consciência ainda está lá, mas é abafado pelo ruído do nosso próprio sistema. É como tentar ouvir uma sinfonia delicada no meio de uma obra barulhenta. Gap. Por outro lado, quando cultivamos o silêncio e a presença, quando acalmamos a tagarelice incessante da mente, a percepção se amplia. O ruído diminui. A relação sinal-ruído melhora. Começamos a captar as nuances da transmissão, as melodias sutis que antes eram inaudíveis. Isso sugere que a qualidade da nossa experiência de vida não depende de gerar pensamentos melhores, mas de refinar a nossa capacidade de recepção. A qualidade da mente define o que ela consegue captar. Gap. A neurociência moderna, mesmo operando dentro do paradigma materialista, oferece pistas interessantes. Estudos sobre a rede de modo padrão, Default Mode Network, do cérebro mostram que, quando não estamos focados em uma tarefa específica, nossa mente vagueia, ruminando sobre o passado e se preocupando com o futuro. Essa é a nossa estática de base. Gap. No entanto, práticas como a meditação demonstraram consistentemente a capacidade de diminuir a atividade nessa rede. Ao fazê-lo, os praticantes relatam uma maior sensação de presença, clareza e uma conexão com algo maior que eles mesmos. Eles estão, em essência, limpando a antena. É claro, a hipótese do receptor não precisa excluir a do gerador. Talvez a mente seja as duas coisas. Ela gera combinações lógicas, processa informações da memória, executa tarefas, mas também capta padrões, intuições e inspirações de um campo mais vasto. Gap. O cérebro seria um processador híbrido. Ele usa seu próprio hardware e software para analisar dados e criar novos arranjos a partir do que já conhece. Mas sua função mais elevada, talvez a mais negligenciada, seja a de abrir-se para receber informações novas, que não poderiam ser deduzidas apenas do seu conteúdo existente. O problema começa quando nos esquecemos dessa segunda função. Quando confundimos o instrumento com a origem da música. Gap. Ao acreditar que somos apenas o cérebro, que somos apenas nossos pensamentos, nos aprisionamos em um ciclo de repetição. Tentamos resolver nossos problemas usando o mesmo nível de pensamento que os criou. Ficamos presos na estática, acreditando que o ruído é a única música que existe. Identificamo-nos com o rádio, esquecendo que a transmissão é vasta e infinita. A mente é o meio, não a fonte. A consciência é o campo, não o produto. Gap. Esta perspectiva não diminui a maravilha que é o cérebro humano. Pelo contrário, ela o eleva. Ele não é apenas uma máquina de calcular feita de carne, é uma interface biológica entre o finito e o infinito. É o ponto de encontro entre o universo pessoal e o cosmos. Então, como podemos melhorar nossa recepção? Como podemos aprender a sintonizar essa transmissão com mais clareza? Gap. A resposta é paradoxalmente simples, através da prática do não fazer. Gap. Comece com o silêncio. Encontre alguns minutos todos os dias para sentar-se sem distrações.
sem música, sem podcasts, sem telas, apenas sente-se e ouça. Ouça o som do ambiente, ouça o som da sua própria respiração. No início, o ruído da mente será ensurdecedor. Não lute contra ele. Apenas observe-o como nuvens passando no céu. A própria observação, sem julgamento, começa a criar espaço. Gap. Pratique a presença. Ao longo do dia, traga sua atenção total para uma atividade simples. Sentir a água quente nas mãos ao lavar a louça. Saborear cada garfada de uma refeição. Sentir o contato dos seus pés com o chão ao caminhar. Cada um desses momentos é um ato de sintonização, um retorno ao aqui e agora, onde o sinal é mais forte. Gap. Conecte-se com a natureza. A natureza opera em uma frequência de harmonia e silêncio que pode ajudar a recalibrar nosso próprio sistema nervoso. Uma caminhada na floresta, observar o oceano, sentir o sol na pele, são formas poderosas de limpar a estática. É importante dizer que esta é uma hipótese, uma metáfora para explorar a experiência. A ciência convencional, com razão, pedirá provas concretas, mecanismos mensuráveis. E essa é a sua função. A hipótese do cérebro receptor é, por enquanto, difícil de provar ou refutar com as ferramentas atuais. Gap. Mas a ausência de prova não é prova de ausência. A ciência descreve o como do universo físico, mas a filosofia e a experiência contemplativa exploram o porquê e o quê da própria existência. As duas abordagens não precisam ser inimigas, podem ser complementares. As aplicações práticas desta mudança de perspectiva são profundas. Na tomada de decisões, aprendemos a ouvir não apenas a análise lógica, mas também a ressonância sutil da intuição. Na criatividade, deixamos de forçar ideias e aprendemos a criar o espaço para que elas cheguem. No bem-estar, percebemos que não precisamos consertar cada pensamento negativo, mas podemos simplesmente mudar de estação, sintonizando uma frequência de paz que está sempre disponível sob o ruído. Em resumo, a visão tradicional nos vê como geradores isolados de consciência. A hipótese da sintonia nos vê como receptores interconectados, participando de um campo de consciência universal. Gap. E despertar talvez não seja um evento grandioso, mas um processo contínuo e gentil. É aprender a limpar a antena, a reduzir o ruído interno e a refinar a nossa capacidade de escuta. É a descoberta gradual de que a música mais bela não é a que nós compomos, mas aquela que finalmente nos permitimos ouvir. A música que sempre esteve e sempre estará disponível para todos nós.